Graça e paz, irmãos, tudo bem? Que bom, né? Estamos aí novamente com o nosso estudo bíblico e levando até você mais um pouquinho da palavra do Senhor. Tenho certeza que uma palavra que já tem te abençoado muito e vai continuar sustentando. Precisamos muito mesmo desse mover de Deus, né, em nossas vidas, para a gente continuar lutando, não é? Falamos quinta-feira passada sobre o não desanimar, renovar, né, o homem interior. E hoje nós vamos falar sobre a confiança de Abraão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre confiança. O que ele fez, se você lembra da prova que ele passou e tudo aquilo que Deus fez, né, por meio de Abraão e as lições que nós podemos tirar para nós hoje, tá bom? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 22, tá bom? Gênesis 22, dos versos 1 a 18. Aí eu vou lendo à medida que a gente conversa sobre o texto bíblico, ok? Espero que você aprenda aí um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito bem, queria primeiro te fazer assim, uma pergunta simples, mas pensa aí com muito carinho. Duas pessoas nas quais você confia muito, duas pessoas que você confia bastante mesmo. E quais são as razões desta confiança? Quais são as razões? Por que você confia tanto nessa pessoa? Aí pode ser um parente, pode ser o próprio cônjuge, pode ser também um amigo, né? Pode ser alguém, colega de trabalho, de faculdade, não tem problema, mas aquela pessoa que você tem a máxima confiança nela. E aí eu pergunto para você, o que é essa confiança? O que significa confiar? Nós temos aqui no texto a prova de Abraão, né? Você conhece muito bem, que ele é chamado por Deus para oferecer o seu filho, o filho da aliança, né? O Isaque, em sacrifício. E Abraão, ele tomou essa atitude em obediência a Deus, porque ele de fato confiou em Deus. Confiou em Deus. A palavra confiança é a mesma palavra que nós encontramos no Novo Testamento para fé. Tá? Fé é confiar. Tá? Fé é confiar. Agora, essa confiança tem pelo menos dois aspectos, tá, básicos. Primeiro é que é a confiança absoluta na pessoa, tá? Na pessoa. Então você confia mesmo, de forma plena. E segundo é confiar naquilo que a pessoa diz, tá? Então na pessoa e na palavra da pessoa. Então você confia plenamente nela, tá? Por isso que tem que saber em quem confia para não correr nenhum risco de frustração. Então Abraão, ele confia em Deus e ele confia no que Deus está pedindo para ele. Bom, então confiança na pessoa, confiança no que ela está falando, no que ela está pedindo. Muito bem, meus queridos. Primeiro, eu queria ver com você aqui nesse texto algumas palavras ou expressões que demonstram a confiança de Abraão. E aí no verso 1 a 10, aí se quiser ler em casa com tempo, faça isto, tá? Para se inteirar do texto. Eu vou destacar aqui somente algumas frases, algumas colocações, algumas expressões que demonstram a confiança de Abraão. A primeira está no verso 1. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, ele disse: Abraão,
Este lhe respondeu: eis-me aqui. Então, a primeira expressão que você encontra no texto que evidencia a confiança de Abraão é a sua prontidão em servir. Então, Deus falou para Abraão, ele falou: eis-me aqui. Então, eis-me aqui já denota uma postura de Abraão onde ele está preparado, ele está pronto para servir a Deus. É a mesma palavra que você vai encontrar lá em Isaías 6. Lembra? Naquela experiência de Isaías com a santidade de Deus, a visão que ele teve. E aí no fim da conversa ele falou o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a prontidão, né, de Abraão, ela expressa uma total confiança em Deus. Porque você só vai estar pronto a servir a pessoa a quem você confia. Se você não confia, logicamente que você não vai, né, sequer trocar uma palavra com essa pessoa, tá? Então, a prontidão dele. A segunda, no verso 3, levantou-se, pois, de Abraão de madrugada, né, preparou-lhe o jumento, tomou os servos, ele foi para o lugar onde Deus havia mandado. Então, a segunda palavra, né, que expressa a confiança de Abraão é o levantar-se. Agora, o levantar-se aqui tem o sentido de alguém que está rompendo com os obstáculos. Então, não tem nada que nesse momento impeça Abraão de ouvir e atender a voz de Deus. Então, ele vai se levantar, tá? Ele não argumenta com Deus, ele nem pergunta o que vai fazer, simplesmente ele está pronto e ele vai se levantar para obedecer a Deus. Então é um romper com os obstáculos, tudo o que a gente precisa, não é, irmãos? Quando Deus chama, quando temos uma ordem dele, nós precisamos urgentemente romper com os obstáculos, com aquilo que nos impede em servir a Deus. Terceira palavrinha está no verso de número 8, que é muito interessante, quando diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Então perceba que na caminhada o Isaac não sabe de nada, Abraão sabe, mas ainda não revelou para Isaac, seu filho. Estão no processo da conversa, da caminhada ainda, né, até chegar no lugar próprio para o sacrifício de Isaac. Então, a terceira palavrinha que Abraão demonstra na sua confiança a Deus é a convicção da provisão de Deus. Você está vendo? Ele vai dizer: Deus proverá, né? Então, isso é confiança, meu amado irmão. É como cada um de nós hoje. Embora a gente passe muita dificuldade, muita aflição, nós não estamos preocupados com elas, mas estamos certos de que Deus provê. Deus cuida de nós. Então isso é mais do que, né, confirmado na Escritura. Então Abraão tinha uma convicção muito firme de que Deus iria prover. E a quarto, o verso 9 e 10, diz que Abraão chegou no lugar que Deus havia designado, edificou o altar, amarrou seu filho, né, deitou ali e já levantou o cutelo para imolar o seu filho. Então aqui, meu amado irmão, é uma obediência total, tá? Total. Então Abraão, ele não tem dúvidas de que ele vai obedecer a Deus, dando o seu filho Isaque em sacrifício, conforme Deus havia pedido. Mas lembra que isso aqui é uma prova, né? Deus está colocando Abraão em teste, tá? Mas isso é muito importante. Então essas quatro palavrinhas aqui, né? Essas quatro expressões, elas demonstram a firme confiança de Abraão em Deus, tá? Então a prontidão dele, o eis-me aqui, né? O levantar-se dele rompendo com os obstáculos, a convicção da provisão de Deus, Deus proverá, e a obediência total e firme quando ele amarra o seu filho e levanta a mão para matá-lo. Difícil, né? Mas é um homem que confiou plenamente
no Senhor Deus. Pois bem, neste momento, né, crucial do evento, da prova de Abraão, aparece um personagem, né, um anjo do Senhor chega até ele, e esse anjo, ele tem uma palavra que fortalece a confiança de Abraão, que é lá nos versos 11 a 18. Então o anjo chega, entra na história, né, e é bom sempre lembrar que os anjos, né, eles estão também ao nosso redor, são ministros de Deus a serviço nosso, nós que vamos herdar a salvação, não os vemos, né, não são intercessores, não falamos com eles, mas sabemos que eles estão a serviço de Deus, aí do cuidado de nós. Então esse anjo aparece na história de Abraão e ele tem assim duas palavrinhas de fortalecimento para Abraão, na fé, na confiança que ele tem. A primeira palavra está no verso 12, ele fala assim, ó, então ele diz, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Então aqui, irmão, palavra assim do anjo para fortalecer a fé, a confiança de Abraão foi a afirmação da própria fé de Abraão. Eu sei que você teme a Deus. Eu sei que você realmente não negou o seu único filho ao Senhor. Então, meu amado irmão, isso é fundamental. Quando a nossa fé, quando a nossa confiança, ela é afirmada diante do próprio Deus. Por isso que Paulo diz, querido, que nós temos que buscar a nossa aprovação primeiramente do Senhor Deus. Aprovados diante dele, sabe, querido? Porque o nosso Deus é aquele que sonda cada um de nós. Eu gosto muito da expressão que ele usa lá em Jó, capítulo 1, verso 8, naquela conversa, né, do diabo com Deus, querendo provar Jó. Aí Deus fala assim, você observou o meu servo Jó? Observou? Viu como ele é um homem reto? Íntegro, temente a Deus, se desvia do mal? Que bom, né, querido? Aí eu fico pensando assim, sabe? O que Deus, o que o próprio diabo e o que o mundo pode falar de nós quando eles nos observam? Já pensou? O que o mundo fala de você, as pessoas, colegas, vizinhos? O que o diabo fala de você? O que Deus fala de você, querido? Então, aqui em Abraão, falaram sobre a afirmação da fé de Abraão. Esse homem realmente acreditava em Deus, confiou em Deus, como Jó, né? Como cada um de nós. Espero que a sua fé esteja sempre sendo reafirmada diante do Pai, dia após dia. A segunda palavra do anjo que vai fortalecer Abraão é a afirmação da promessa, no versos 17 e no verso 18, né, quando ele fala assim que te abençoarei, te multiplicarei, né, a tua descendência será muito grande, e ele fala assim, ó, nela serão benditas as nações da terra. Então, o que o anjo faz? Ele vai reafirmar aquilo que Deus já havia dito lá no capítulo 12, quando chama Abraão, que ele seria uma bênção, que ele seria instrumento de Deus, que Deus estaria com ele, que a promessa seria afirmada, confirmada e também concluída, né? Deus iria cumprir essa promessa como cumpriu. Então o anjo ele afirma essa promessa a Abraão. E hoje nós temos a bênção de, por causa disso, né, sermos filhos de Abraão pela fé, né? Pela fé. Essa mesma fé que ele teve no Senhor, nós também temos. Então a palavra do anjo é uma palavra de fortalecimento para essa confiança de Abraão, onde ele então afirma a fé de Abraão e afirma as promessas feitas a Abraão. Então isso é muito importante, irmão querido, quando Deus, né, ele vai afirmando as promessas da sua vida, afirmando e confirmando que você tem fé. Olha que coisa maravilhosa,
tá? A gente caminha muito mais seguro, muito mais tranquilo neste mundo. Outra questão que nós podemos perceber é esse exemplo de Abraão citado lá em Hebreus e Tiago. Os dois escritores falam da experiência dele, né, e falam assim, trazendo as lições para a nossa vida. Por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 11, depois você pode ler, versos 17 e 19, lá nos Heróis da Fé, quando é citado Abraão, né, o texto fala muito sobre esta obediência dele, em oferecer Isaac. Só que lá em Hebreus fala que Abraão ele tinha tanta certeza da ressurreição de Isaac que ele não teve nenhuma dúvida em obedecer a Deus, porque Isaac era o filho da promessa, isso estava claro, né? Então, por que Deus ia tirar Isaac? Não, Deus testou Abraão, mas Abraão ele já acreditava que ao oferecer o seu filho, na sequência Deus iria ressuscitá-lo. E por isso que ele é exemplo de fé para cada um de nós, querido. Não é assim? Hoje nós não cremos na ressurreição dos mortos, né? Nós cremos profundamente naquilo que a Bíblia diz, que os mortos ressuscitarão em Cristo e juntos, né, estaremos aí nessa vida eterna com o Senhor Jesus. Então Abraão ele é exemplo de alguém que já cria na ressurreição dos mortos. E Tiago, ele lá no capítulo 2, ele fala das obras de Abraão. Então Tiago diz que o ato, né, de Abraão oferecer Isaac, né, não concluindo o ato, mas a obediência, e no coração já ter feito isto, Tiago diz que isto é um ato, uma obra na vida de Abraão. Ele creu em Deus e ele ofereceu o seu filho a Deus. Então as obras estavam ali juntas, tá? Com a fé. Então é a consagração de Abraão, é aquilo que Deus requer de nós. Então boa obra é isso, tá? É fazer o que Deus quer. Boa obra é amar o próximo. Boa obra é cuidar um do outro. Boa obra é realizar a vontade do Pai. Então, Abraão, ele faz isto, né? E ele segue na história, até hoje para nós, como um homem, né? Exemplo na fé, exemplo nas obras, exemplo na obediência aqui em Deus. E aí nós entendemos, né, que essa fé, ela é muito importante, como eu disse no início, porque hoje nós somos chamados também filhos de Abraão, né? Descendência pela fé, né? Não no sangue judeu correndo em nossas veias, mas a fé, né? A fé correndo em nossa veia, a fé correndo em nosso interior. Então, essa fé que Abraão teve, demonstrou, é a mesma fé que nós precisamos demonstrar, a mesma confiança em Deus. E aí, meu amado irmão, a gente vai caminhando aqui para o final, né? Nosso estudo ele é um pouco mais curto aí na quinta-feira, tá bom? Mas antes de encerrar, só lembrar que nesse lugar onde Abraão ele vai oferecer Isaac, né, o Monte Moriá, você lembra que foi também lá o monte onde Davi lidou com uma praga, né, em Israel, e ali houve, né, uma solução de Deus para ele, e ali no Monte Moriá foi construído o primeiro templo lá em Jerusalém, né, por Salomão. Um lugar muito especial aí na história de Israel. Mas eu queria então deixar com você essa palavra e a gente orar, então dizendo que muito importante você exercitar a confiança em Deus. Então lembra que confiança ela é absoluta na pessoa e naquilo que ela diz. Então nós confiamos em Deus, nós confiamos na palavra de Deus. E essa confiança faz muito bem para o nosso crescimento. Essa confiança trabalha muito a nossa intimidade com Deus. Essa confiança é capaz de nos dar, né, alívio, refrigério
nesses momentos de lutas que a gente está enfrentando. Então, nada melhor do que confiar em Deus. E quando você confia em Deus, você sabe que Deus, tanto Ele é soberano, quanto Ele tem um propósito, quanto Ele é um Deus vivo que age, né? Então, a gente simplesmente confia. Por mais que não seja como a gente gostaria que fosse, talvez se fosse por mim, por você, já tinha um fim essa pandemia, mas dentro da soberania de Deus, do seu querer, temos que aguardar o tempo que Ele vai permitir, né, essa aflição. Mas eu queria te perguntar, para encerrar, quais são as provas que você enfrenta hoje, meu irmão? Esquece um pouquinho a pandemia. Uma prova que você enfrenta, né? Abraão enfrentou essa, de entregar o seu filho. Jó, você sabe que enfrentou, né, outra complicada, e Jó realmente perdeu seus filhos. Né? Não sacrificou, mas perdeu seus filhos ali. Perdeu a sua saúde. Então, quais provas, ou qual talvez, né? Uma que seja uma prova mais forte aí na sua vida. Qual prova você está enfrentando hoje? E segundo, como é que está a sua confiança em Deus? Tá bem? Você está firme? Você realmente consegue descansar no Senhor? Isso é importante, meu irmão. Porque se a confiança ficar abalada, a gente corre o risco do esfriamento, corre o risco, né, da comparação, corre o risco do desânimo. Então é preciso confiar no Senhor Deus. Então espero que nestes momentos, não apenas relativos à pandemia, mas no geral, naquilo que você enfrenta, que você vive no seu dia a dia, em qualquer prova que você venha passar ou esteja passando, que a sua confiança ela seja absoluta no Senhor e na palavra do Senhor. Tá bom? E assim, confiando, crendo, a gente vai cada dia mais crescendo e se fortalecendo nessa confiança. Amém, querido? Deus te abençoe muito, 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 tá? Que você continue desfrutando dessa alegria no Senhor, tá? Desse encorajamento que vem no Senhor e dessa paciência tão necessária neste momento. Mas o Senhor vai te ajudando, vai, né, cuidando de nós todos os dias. Amém? Deus te abençoe e a gente vai orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento diante da Tua palavra. Ó Deus, nessa prova de Abraão, a confiança que ele demonstrou, a obediência ao Senhor e os resultados, ó Pai, desse teste onde ele foi aprovado pelo Senhor. Senhor Deus, cuide de nós para que também tenhamos a mesma confiança desse servo do Senhor, saibamos, ó Pai, entregar tudo em Tuas mãos, saber que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas que o Senhor cuida de nós. E o tempo que o Senhor permite a aflição é simplesmente para o nosso crescimento, para moldar cada vez mais e melhor o nosso caráter. Sustenta os meus amados irmãos e continue, ó Pai, fortalecendo a nossa fé no Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.